Pai amado, Santo, que ela receba ricas bênçãos, Pai, que ela veio trazer, mas também vai levar para a glória e louvor do Teu nome nesta noite. Que a Tua filha venha sair daqui alegre, feliz, em nome de Jesus, deixa as Tuas bênçãos em nossas vidas, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Deus fiel, Deus. Saúde com a paz do Senhor. Amém. Vou louvar o Senhor. Eu já ouvi aqui, foi louvado ao José Nascimento, é de Deus, né? Eu vou levar, se me der a oportunidade, eu vou louvar também. Gosto muito de louvar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse louvor fala muito ao meu coração. E vai falar com você também, porque é um particular entre você e Deus. Né? Então, o título do hino já fala, é você e Deus. Então, tratar de Deus conosco nessa noite é entre você e Deus. Né? Eu sou apenas um canal que Deus vai usar para falar com você mais uma vez. Aleluia. Porque o Senhor já falou. Né? O Senhor já falou, já preparou o caminho. Eu falei, Jesus, será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale ali, Senhor? Né? Quando o irmão me convidou, eu falei, Jesus, o que eu vou falar? Mas é bom quando a gente se propõe a fazer a vontade do Senhor e se alimentar da palavra, né? Que você tem uma dispensa, né? Quando você lê, às vezes naquele momento você não leu, mas você já leu algo e Deus traz à tona, né? E fala, você vai falar isso hoje. Então deixa Deus te usar, né? E fazer a sua vontade. E aprove o Senhor nos dar essa oportunidade de estarmos aqui. E hoje eu vou falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Como o irmão já me antecedeu aqui, falou sobre Davi e Natan, né? Então, como profeta de Deus, também eis-me aqui, Jesus, para fazer a tua vontade e falar aquilo que Deus quer com você, né? E aí o Senhor vai tratar entre você e Deus. Porque Deus sabe as nossas necessidades. Cada um de nós temos uma necessidade dentro do Senhor, né? E cada um reconhece. Isso que é maravilhoso. Quando a gente reconhece, como o nosso irmão aqui fala, eu também, o Senhor falou comigo agora, que maravilha, né? Quando Deus fala com a gente obedece de imediato, é assim que Deus quer, é assim que Deus faz. Continue nessa força, que é assim que Deus quer te usar. Né? E louvou um louvor que é muito conhecido e pouco executado no meio do povo de Deus, né? Somos todos, né? Somos um corpo ajustado, ligados no seu amor, numa só fé, numa só esperança, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Nosso Senhor. Pode soltar. Quem souber pode louvar comigo. Jesus, essa é só você, Deus, sabe o quanto depois você tem chorado. Só você, Deus, sabe o quanto tem sido humilhado. Quem te vê assim cantando não conhece o tamanho da sua dor. É que o seu alimento é a glória do Senhor. Aleluia. Só você, Deus, sabe o quanto tem sido difícil. Aleluia. Enxugar os rios de lágrimas atrás de um sorriso. Há momento que a voz embalada falta as forças pra continuar. É nesse momento que o anjo põe a lenha no fogar. Deus te conhece por dentro e por fora, te faz um carinho quando você chora, te pega no colo quando você cansa, prepara uma mesa quando a fome chega, te mostra em sonhos a cidade santa. Aleluia. A rua de ouro que você vai andar. Você chora, mas não para de cantar.
mundo, teu Deus. Deus te escolheu, desempenha o teu papel. Tua honra está no céu. Mostra ao mundo o teu Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ninguém foi honrado aqui na terra. Mas o nosso descanso não é aqui. As nossas obras, tudo que fizemos para o Senhor será reconhecido por Ele naquele grande dia. Aleluia. Então desempenhe o teu papel e faça a obra em nome de Jesus. Porque Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe os seus anseios. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece o desejo do teu coração. Ele conhece a tua fraqueza. Aleluia. Ele te carrega no colo quando você cansa. Ele a mesa no deserto e quando a fome chega Ele não deixa faltar. Porque o justo não é desamparado, nem a sua descendência mendiga o pão. Porque fiel é o Senhor que nos prometeu. Aleluia. Mesmo chorando, leva a palavra do Senhor, cantando e bendizendo o seu nome. Deus te escolheu, desempenha o seu papel. Tua honra está no céu. Mostra ao mundo o teu Deus. Deus te escolheu, desempenha o teu papel. Tua honra está no céu. Mostra ao mundo o teu Deus. Tua honra está no céu. Mostra ao mundo o teu Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o teu nome. Esse louvor é muito maravilhoso, né? Que fala com a gente, principalmente quem tem chamado. Todos nós temos chamado, né? Todos nós somos chamados para fazer alguma coisa, né? Porque Deus nos escolheu para alguma coisa. Ele chama, é Ele que capacita, é Ele que escolhe. Né? A palavra do Senhor diz assim, não foi você que me escolheu, mas eu que escolhi a vós. E te dei um nome, Ele diz, eu te nomeei para que você dê fruto. Então Ele não nos chamou para nós ficar desapercebido e ficar acomodado. Ele nos chamou para uma grande obra. E essa obra tem que produzir frutos, como uma árvore, né? E esse fruto tem que ser bom. Não pode ser um fruto podre, não pode ser um fruto amargo, mas tem que ser um fruto digno que permaneça, né? Então foi Jesus que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Jesus. Antes de nós escolher Ele, Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro, né? Então, quando eu louvo o Senhor com o sino, eu me lembro, às vezes você faz a obra do Senhor, não é reconhecido, né? Você, às vezes, está no meio de um povo que, às vezes, não te dá valor, você fica triste, entristecido, né? Você fica ali cabisbaixo, porque quem que não quer ser reconhecido, né? Você quer ser valorizado em tudo que você faz no seu trabalho, na sua família. E na igreja não é diferente, às vezes as pessoas se esforçam, mas não é reconhecido, né? Mas quando o Senhor nos chamou, Ele nos capacitou, Ele nos disse que a nossa honra não é o homem que vai dar, é o próprio Deus. E naquele dia vai dar cada um, segundo as suas obras, o seu galardão, né? Aquele que espera aqui, né, é pior do que o miserável, a palavra do Senhor diz. Que aquele que espera o reconhecimento só nessa vida é um pobre, cego, miserável e nu. Mas aquele que espera o galardão do Senhor, espera a vida eterna, esse sim o Senhor vai dar a coroa de glória, né? E não fugindo do nosso assunto, né? E às vezes nós estamos abatidos, entristecidos, mas o Senhor é quem nos alegra, é quem nos alimenta, é quem nos sustenta. E eu quero ler com os irmãos algumas passagens aqui da parte do Senhor, do livro de Hebreus. Não perdendo muito tempo, vamos ler um pouco a Bíblia, né? A palavra de Deus é poderosa e digna de toda aceitação. Então já foi falado aqui a respeito do profeta Natan, né? E Davi não esperava aquilo não. Davi esperava e achava que Deus estava usando o profeta falando de outra pessoa, mas Deus estava falando com ele, né? Diretamente com ele. Então nessa noite não vai ser diferente. O Senhor quer falar diretamente contigo. Aleluia. Né? Você e Deus. Eu não sei o que você veio buscar, não sei qual é o seu problema, qual é a sua situação espiritual, emocional, financeira, não sei qual é o seu problema. Mas eu sei de uma coisa, que o nosso Deus, que está aqui, que já tem falado comigo, com você, desde quando nós adentramos por esses
o Senhor tem uma resposta para a tua vida nessa hora. Aleluia. E muitas das vezes é necessário a gente levar um chacoalhão de Jeová para a gente poder acordar e dar valor àquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Porque às vezes a gente fica ali, muitas das vezes, né? Ah, Jesus, chorando, murmurando, às vezes, né? Ficamos assim, oprimido, deprimido, né? E sempre reclamando com Deus. Ao invés de nós valorizarmos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que o Senhor tem. Como ele disse para Moisés, Moisés falou, Senhor, atrás vem Faraó, na frente tem um grande mar, e agora o que eu faço? O Senhor falou para ele, e o que você tem nas tuas mãos? Ah, eu tenho cajado, então toca nas águas. O Senhor vai te usar com o instrumento que ele colocou na tua mão. Então valorize o que o Senhor te deu, porque ele é fiel e está comigo e está com você para te garantir a vitória. Quando nós fazemos as coisas no nome de Jesus, tudo é possível. Né? Mas quando nós queremos fazer no nosso nome, do nosso jeito, nós vamos quebrar a cara, é frustração, é decepção, é angústia, é tristeza. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo é possível aquele que crê no Senhor. E diz assim a palavra do Senhor no livro de aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14. Esse é um dos versículos-chave que o Senhor me deu para falar aos nossos corações nessa noite. E que Deus venha abrir os nossos corações, os nossos ouvidos. E a palavra do Senhor diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E a palavra do Senhor também diz que toda palavra ela é proveitosa. Se ela é doce, se ela é amarga, é com Jesus o negócio. É com você e seu Deus. Né? É comigo e, meu Deus, eu sei da minha necessidade como eu estou aqui. Só o Senhor sabe da minha situação como eu estou aqui. Né? Porque Ele que me sustenta, Ele que me colocou de pé e me fez vir aqui hoje. Né? Pela sua infinita misericórdia, porque sem o Senhor nada nós somos, nada podemos fazer. Mas com Ele nós soltamos muralhas e vencemos a guerra, porque Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. E o Senhor dos exércitos, para nos garantir a vitória no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, a palavra do Senhor diz: seguir a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém, ele não disse só alguns, né? Ou só a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D, não. Ele disse: ninguém verá o Senhor. Mas, irmão, como que nós temos que seguir a paz com todos? Fazendo aquilo que foi falado aqui, né? Levantando as suas mãos santas, sem ira nem contenda, orando por todos os homens, né? Dando de comer ao seu inimigo, dando de vestir, dando de beber. Se seu inimigo tiver fome, você tem que dar de comer para ele. Isso é seguir a paz com todos, porque você está procurando um caminho para seguir e chegar até o final, que é o céu. Né? Quem escolheu Jesus, o caminho é esse. É você abençoar aqueles que te maldizem, aqueles que te querem mal. Não é fácil, né? Você abençoar aqueles que te querem mal. Pô, mas eu sei que a pessoa fala mal de mim, eu sei que a pessoa me persegue, quer ver o meu mal, eu ainda tenho que orar por ela. Jesus, isso é injusto, né? Não, mas Jesus nos ensinou assim, né? E nós temos que fazer como o nosso mestre fez. E ele nos ensina dessa maneira. Né? Se nós queremos chegar no final, que é o céu, se nós escolhemos esse caminho, nós temos que seguir a paz com todos. Independente de religião, independente de cor, de raça, de nível social, é a paz com todos. Se ama, se não ama, se odeia, né? É a paz com todos. E a santificação. A santificação é o que, irmã? A santificação é ser separado. Separado do mundo, não fazer o que o mundo faz. Não fazer o que aquilo que a palavra do Senhor condena faz. Então você está se santificando, você está sendo separado. Né? E às vezes a gente fala em separação e santificação, como já, aí eu não posso ter amigo, não, você pode ter, mas você não pode fazer o que o seu amigo que não anda com Jesus faz. Né? Você não pode permanecer naquilo que você fazia no mundo e hoje você escolheu o caminho da luz, o caminho de Cristo. Né? Então é a santificação que a palavra do Senhor diz. Aí você tem a paz e a santificação. Mas irmã, da onde veio isso? Da palavra do Senhor no livro de Isaías. Vamos ler um pouquinho a Bíblia. Né? Eu gosto muito de ler a Bíblia, porque a gente falando da palavra, a gente não erra, né? E Deus é que dá a sabedoria a todos nós. É verdade, Deus. É assim mesmo. A palavra do Senhor, ela não nos engana. A palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a verdade é que liberta e a verdade é a palavra, vamos ler a palavra do Senhor.
Primeiro o Senhor nos diz, seguir a paz com todos e a santificação. Sem isso ninguém vai ver o Senhor. Você pode falar em línguas, você pode falar a língua dos anjos, pode profetizar, pode andar coberto do pé à cabeça. Mas se você não tiver a paz e a santificação, não adianta que lá na rua de ouro, onde Jesus preparou para nós, não entra. Não entra. Porque Deus não vê como nós vemos. Nós vemos a aparência aqui por fora. Ah, o irmão tá legal, a irmã tá assim, a irmã tá chique, a irmã tá pobrezinha, coitadinha da irmã, não é tão humilde. Mas Deus conhece e sonda os nossos corações. Foi assim que ele fez quando ele foi ungir a Davi a rei, né? Antes de Davi ter um encontro com Natã, ele teve um encontro com outro profeta chamado Samuel. E quando ele foi, o Samuel foi de encontro a Davi, ele foi para ungir a rei. E aí o que aconteceu? O pai de Davi, ele apresentou todos os seus filhos, e eram todos homens valentes, fortes de guerra. E Davi era apenas um pastor de ovelha, que ficava lá longe, só cuidando das ovelhinhas do pai, matando o leão, matando o urso, né? E ninguém dava muito valor para Davi, não. Mas o Senhor olhou para ele com um outro olhar. Aí Samuel até quis ungir um dos seus irmãos. Mas aí Deus falou para Samuel, falou assim, Samuel, não é esse. Eu não vejo como o homem vê. Você vê a aparência, vê por fora, mas eu sondo os corações e os pensamentos também. O único que pode saber o que você está pensando nesse momento é Deus. O diabo, ele sabe o que você fala. Porque você deixa escapar, aí ele sabe. Mas se você fechar a boca, se tiver só no pensamento, Deus te ouve, Deus te vê. E essa paz do que nós vemos falar hoje, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que o mundo não tem para dar, vocês podem ver como que está a situação da humanidade hoje em dia, né? O nosso país também está vivendo nesse momento, não sei se acordaram ainda, mas o Senhor está despertando, está vendo que é guerra, né? Guerra civil, é guerra entre nações, é reino contra reino, e a gente vê que o mundo quer paz, mas essa paz que eles procuram não satisfaz o seu coração. Muitos procuram a paz num copo de bebida, né? Muitos procuram a paz numa droga, numa dose de droga. Outros procuram a paz na prostituição. Outros procuram a paz em saciar sua sede de consumo no shopping, ou no mercado, ou numa loja. Então estão buscando a paz, vamos estar buscando a paz. Outros procuram a paz no esporte. Né? Você pode ver que no esporte sempre fala de paz, né? Principalmente tem os caras que gostam de karatê, gostam de gingar lá a capoeira, né? Então sempre está falando da paz. Mas essa paz não satisfaz o coração do homem. Por quê? Porque essa paz não vem de Deus. E o mundo, a palavra do Senhor diz que não conhece. E Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, né? Não perturba o coração, nem se atemorize. Por quê? Porque quando Jesus ele nos dá uma paz, por isso que a gente sauda, né? Os irmãos, paz, irmão, paz do Senhor, né? Porque essa paz que nós conhecemos de Jesus, essa paz nos dá tranquilidade no momento da tribulação. Então é essa paz que eu vim falar nessa noite aqui, para as nossas vidas, para a tua vida, para a minha vida. E dizer para você que toda ansiedade você tem que lançar nos pés do Senhor e deixar Deus agir na tua vida. Através dessa paz que Jesus nos dá. Por quê, irmã Edna? Porque aqui no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz assim, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Quem é esse? Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Então é dele que vem essa paz que nós devemos seguir com todos e nos santificarmos, nos separarmos de tudo que o mundo nos oferece para que nós possamos chegar mais perto do nosso Deus. Mas, irmã, em que eu estou falhando? Em que eu preciso mudar? É você e Deus. Foi falado aqui hoje. O negócio é eu tratar de você, o seu íntimo com Deus. Né? E cada um de nós temos que refletir no que nós precisamos melhorar para nós chegar mais perto de Deus. O irmão cantou aqui, preciso de ti, né? Um hino lindo, né? Distante de ti, Senhor, eu não posso viver, não vale a pena existir sem Deus. Porque o homem sem Deus, ele não é nada, ele pode ter tudo, pode ter dinheiro, pode ter o melhor carro, pode ter a melhor roupa, né? Ele pode morar numa mansão linda e maravilhosa, mas sem Deus o homem, o que ele faz? Na hora da ansiedade, na hora do desespero, procura uma forca para se enforcar. Procura uma overdose, mete na veia e amanhece morto.
Ou então pega o revólver, dá na cabeça, não quer saber se a família vai sofrer ou não vai sofrer, né? E tira sua própria vida ali, seguindo o caminho, né, da perdição. Porque o Senhor, Ele diz que aquele que tira sua própria vida já andou meio caminho para o inferno. Ele mesmo já se condenou por si próprio. Não tem salvação, é a palavra do Senhor que diz, né? Mas o Senhor Jesus, Ele quer nos revelar sua paz. Ele quer que nós tenhamos paz. E o homem hoje em dia em si anda tribulado, correndo de um lado para o outro, procurando paz, procurando justiça, procurando satisfazer o seu ego, esquecendo que essa paz que ele procura, esse anseio, essa procura, né, esse vazio que está dentro de si, é a falta do Senhor Jesus, do príncipe da paz, dessa paz que o mundo não tem para dar. Não vai encontrar na roda dos amigos, não vai encontrar essa paz. Você pode até esquecer um pouquinho, né? Vai ali na balada e tal, toma uma cerveja, toma não sei o que, usa isso, usa aquilo, até dá uma esquecida. Mas quando você volta para o seu dia a dia, a sua realidade, é só pesares, desespero, arrependimento, né? E as consequências, como eu já vou falar daquilo, tudo que a gente faz, vem. De tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente semeia, a gente colhe, né? E isso é para todos. É para todos, para aqueles que estão indo para Sião, como aqueles que também pretendem ficar por aqui mesmo, né? É para todos. Deus não faz exceção de pessoas, não. Ele fala comigo e fala com você, ele fala com todos nós. Salmos, no Salmos 34, no verso 14, ele completa aquilo que Hebreus 12, 14 também fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? E diz quem é o príncipe da paz? Jesus. Jesus é o príncipe da paz e é o único que dá paz que o mundo não conhece, que nos faz estar calmo em meio à tribulação, em meio à dificuldade, os problemas difíceis da vida. Se a gente tiver Jesus na nossa vida, de maneira nenhuma ele deixa o barco afundar. Ele vai o que? Mostrar uma saída, ele vai mostrar uma solução. Ele traz até o de longe, incomoda até aquele que está do outro lado para vir te ajudar. Como aconteceu comigo esses dias. Eu estava tão debilitada na minha casa, lá só Jesus na causa. Eu falei, Jesus, né? Tenha misericórdia de mim. Daqui a pouco chegou o irmão da Argentina. Falei, ô glória, né? Falei, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus e pode ir para a cozinha. Né? A cozinha é sua, fica à vontade, pode fazer a comida, né? Estamos aí. Mas graças a Deus o Senhor nos socorreu naquela hora, porque eu estava debilitada mesmo, minha saúde estava, né? Mas o Senhor nos socorre, Ele nos sustenta. Né? Ele prepara, como foi louvado aqui, ele prepara uma mesa no deserto. Da onde você menos espera que vai sair a solução, o Senhor prepara. Né? Às vezes você fala, poxa, mas o caminho que eu escolhi é um caminho muito espinhoso, é muita dificuldade, é muita tribulação. Pô, meu amigo escolheu lá o mundo e está bem. Aparentemente está bem. Né? Foi o que o Senhor fez com Abraão e com Ló, quando chegou ali na hora de sair do meio da parentela. Eles seguiram o caminho, mas chegou no meio do caminho, né, os pastores começaram a brigar entre si, aí teve que separar o sobrinho do tio. E cada um tinha que pegar uma direção. É isso que Deus quer conosco nessa noite. Você tem que decidir o que você quer. Talvez você esteja bem no meio do caminho e você precisa tomar uma atitude, uma direção para ver o que você quer para a sua vida. Para que essa paz, para que o príncipe da paz, ele reine na sua vida e faça milagres, ele te dê a direção que você necessita para a tua vida produzir frutos dignos de arrependimento, frutos abençoados por Deus, né? E aqui a palavra do Senhor diz que no meio do caminho começaram a brigar e teve que tomar decisão. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, né? Se eu for para a esquerda, você vai para a direita. Só que, como o homem é falho e às vezes o coração do homem é enganoso, como já o irmão falou aqui, né? Porque a gente, o sentimento do ser humano é terrível, né? E se você deixar de levar para o seu coração, você sempre quebra a cara, sempre decepciona, porque você ilustra uma coisa, pensa numa coisa, cria, né, um sentimento dentro de si, e quando vai ver que é o contrário, é uma decepção tão grande, né? Então, decepção tão grande que se a pessoa não vigiar, cai até em depressão. Né? E aí, só Jesus para a vitória. Mas o Senhor tem solução para isso também. Aleluia. Né? Deus tem solução para tudo, porque para o nosso Deus nada é impossível. E ali o Abraão com Ló entraram num acordo. Só que Ló, engodado pelos olhos, ai que coisa linda, esse campinho.
Campinas, eu vou pra ali, né? Lugar próspero, quem que não quer ir, né? Lugar bonito. Eu vou deixar de morar num palácio pra morar num barraco se eu tenho o direito de escolher? É claro que eu vou querer o palácio, né? E ali Ló engodou os olhos e encheu os seus olhos para as campinas de Sodoma e Gomorra e foi para lá. Abraão seguiu para o deserto. Mas ali a escolha de Abraão, como Deus havia chamado Abraão e tinha um particular com ele, assim como Deus tem com você também e comigo nessa noite, então é você que vai decidir o caminho que você quer seguir. Mesmo ele sendo deserto aos seus olhos. Como ali para Abraão foi deserto, né? Foi espinhoso, a aparência do lugar. E Ló, ele engodou os olhos com um lugar bonito, né? Campinas, verdejantes. Poxa, minhas ovelhas, meus gados não vão passar fome. Agora, coitado do meu tio, né? Vai pro deserto e vai se ferrar, né? Falando assim, o popular, o que vai entender. Ah, coitado, deixa dele ir lá por aí, que ele tá com Deus mesmo, então, né? E se vira para lá. Mas eu vou ficar aqui. E o que aconteceu? Abraão foi para o deserto, o Senhor cuidou de Abraão, fez uma promessa para ele, né? Ainda que Sara ela duvidou a princípio, mas depois Deus cumpriu, porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Mesmo que você queira ajudar Deus, porque ali Sara quis ajudar Deus, ela deu a serva dela para que Abraão tivesse um filho com a serva dela, mas o Senhor falou que a promessa era para Sara, era para ela, né? E muitas das vezes é assim, Deus te faz uma promessa, você passa para a outra. A bênção não é para o outro, para o vizinho, é para você. A bênção é tua. Se Deus falou que é contigo, a bênção é tua, tome posse. Aleluia. Não temas, porque se Deus falou, ele é contigo para te guiar, para te guardar no deserto. Mesmo no deserto, o Senhor é poderoso para te livrar. Deus fiel. O Senhor te prospera. Ele prepara a mesa, farta. Não falta pão, não falta água. Aleluia. Não falta tenda. É um lugar para você dormir. Não falta um lugar para você comer, porque Deus prepara no deserto. Aleluia, para que a promessa dele se cumpra, como ele falou com Abraão. Olha, eu vou te fazer pai de muitas nações. Homem estéril, mulher estéril também. Até aquela idade, né, não tinha um filho. Como o Senhor, né? Mas Abraão creu no Senhor. E Sara duvidou. Né, e quis dar um jeitinho, esse negócio de dar um jeitinho para Jesus não dá certo. Jeitinho brasileiro, né? Vai lá, faz uma irmã do Senhor e fala assim, ó, tá quebrado. Não vai lá dar um jeitinho de colar, passar um super bom de novo, que não vai ficar do jeito que eu quero. Deixa eu amassar, quebrar e fazer de novo. Né? Deixa eu quebrar e fazer de novo. Não vai lá pegar os cacos e colar do seu jeito, porque não vai ficar da maneira que eu quero. O vaso ele não vai resistir, ele vai ficar mais frágil ainda, porque daí, se ele quebra remendado, ele vai ficar pior do que estava a primeira vez, né? Mas quando o Senhor fala assim, deixa que eu amasso, né? Passo na moinha e faço um vaso novo, aí sim ele fica perfeito e mais resistente, porque ele já passou da primeira fase. Se quebrou, mas o Senhor fez ele de novo e fez agora ele com mais força. Aleluia. Né? Mais resistente para aguentar a pressão da água ou do sol, né? Independente do que vai ser colocado dentro do vaso. E ali o Senhor falou com Abraão. E Ló foi para a sua cidade de onde? Sodoma e Gomorra. Era bonito, Campina bonita, né? Mas, com o passar do tempo, Deus viu que Sodoma e Gomorra estava dando o quê? Estava fedendo as narinas dele, estava pecado sobre pecado, como o nosso mundo hoje está também, que está um horror. Deus não está se agradando do que está acontecendo na face da terra. Não, porque a palavra dele tem que se cumprir, né? E a palavra do Senhor diz que o juízo que vem para essa geração é pior do que foi para Sodoma e Gomorra. Né? E Sodoma e Gomorra já havia, né, muitas coisas ruins naquele tempo, né? E ali até os homens desejaram os anjos que foram lá para salvar Ló e a sua família. Olha só como que o pecado, a podridão no mundo já existia, não é hoje não. Hoje já está sendo revelado assim, porque é necessário que isso aconteça para que Jesus venha buscar a sua igreja. Né? Mas Abraão não tinha escolhido, Ló não tinha escolhido as campinas aos seus olhos, aquilo que era bonito, né? Nem tudo aquilo que reluz é ouro, nem tudo aquilo que brilha, né, é ouro. Né? Às vezes o brilho de algo ofusca as nossas vistas. E aí você se engole os olhos com aquilo ali, porque o ser humano ele é engodado pelo que ele vê. Né? Aquilo que o olho não
meu coração não sente, né? Assim, um ditado que diz. Assim é a mesma coisa. Se o homem não vê, ele não vai sentir. Mas se vê, meu Deus. Né? E quando vê que não é aquilo que esperava, como foi o caso de Ló, o que acontece? A misericórdia do Senhor, através do seu tio que intercedeu lá no deserto, né? Estava lá no deserto, mas estava passando bem. Abraão estava passando bem. Aleluia! Recebeu a visita do Senhor, dos anjos do Senhor. E olha só como é o servo de Deus, em meio ao deserto, o Senhor avisa. O Senhor avisa o seu servo, em meio ao deserto, o que está acontecendo, às vezes, com um parente que está do outro lado. Né? Ou, às vezes, com aquela pessoa que quis se separar de você, ou quis se afastar de você por algum motivo, né? E virou as costas para você e seguiu outro lado, pensando que seria mar de rosas. Mas o Senhor ainda passa e te avisa, vou fazer isso e aquilo lá. E é assim, viu, Abraão? Ah, mas Senhor, se tiver 40 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não, se tiver 40, não vou. Mas e aí foi diminuindo, de 40 para 10, e de 10 para 9, de 9 para 6, e foi diminuindo. E o Senhor falou, não, a justiça para Sodoma e Gomorra será destruição e vai ser com fogo. Né? E ali o Senhor falou, só vou livrar Ló e sua família por sua causa. Porque mesmo em meio ao deserto, mesmo você escolhendo o deserto, a terra que aparentemente não produz nada, que não tinha retorno, né, para ele, mas você foi fiel a mim. E por suas orações, eu vou ter misericórdia da vida dele e da família dele. Glória a Jesus. O que você veio buscar aqui hoje? O que foi falar de você e Deus? Eu não sei se é a tua família, não sei qual é o teu problema. Mas você, aleluia, veio buscar hoje nessa noite. Você veio buscar por eles nessa noite. O Senhor está falando contigo. Que através de você, a sua família ou alguém próximo a você, ele vai receber livramento nessa noite. Aleluia. Por tuas orações, por tuas lágrimas derramadas neste lugar, o Senhor vai dar livramento porque Ele é fiel. Para mostrar que está na tua vida. Porque você escolheu o caminho de Jesus, o caminho do deserto, aleluia, que ao ver do mundo é deserto. Ser cristão, ser crente é coisa de doido. Andar caminho. Meu, eu tô doido, você é louco. Porque você não pode isso, passar aquilo, passar aquilo. Mas o povo só pensa aquilo que não pode. Aquilo que pode, eles não procuram saber. Né? E a palavra do Senhor diz que nós podemos muito mais naquele que nos faz vencedores, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Como que nós não podemos nada? Né? Mas é falta do quê? De conhecimento da graça do Senhor Jesus. É falta de dar espaço com o Espírito Santo. Porque o espírito do mundo, ele quer assim, ele quer confundir sua mente para te afastar de Deus. Porque o diabo, ele sabe que ele perdeu. Ele não quer que você vá para onde ele foi lançado fora. Porque é bom, é maravilhoso estar com Jesus. É bom, o céu é glorioso. E ele não quer que você vá para lá porque ele se acha no direito, né? Porque ele se acha no direito de pedir, de fazer justiça na sua vida aqui, né? Mas, se você escolher o caminho da paz, o Senhor vai te dar a paz eterna, que é Jesus. Como nós dissemos, a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sabendo que Jesus é o príncipe da paz. E aqui no Salmo 34, no verso 14, diz assim, como que eu vou seguir a paz com todos? E como que eu vou poder me santificar? Foi falado que o quê? Nós temos que ser separados do mundo, né? Separados das coisas do mundo. Né? Mas irmã, eu não, separado das coisas que o mundo pratica, das obras que o mundo pratica, né? Para seguir a paz com Jesus. O que diz aqui? Aparta-te do mal e faz o bem. É amar o que te odeia. É te dar de comer o teu inimigo, dar de beber, né? E faz o bem. Procura a paz e segue. Então nós temos que procurar sempre o caminho da paz. Ali tem guerra, eu vou por aqui, que aqui tem o caminho da paz. A direita está dizendo que ali está tendo isso. Eu vou por aqui, porque aqui Jesus vai me dar livramento. Né? Então, ali estão brigando, minha família ali está em guerra, ali pai não fala com o filho não fala com o pai. Então, opa, vou passar para cá. Né? Ou se for para eu passar ali, Jesus vai me dar graça para eu passar e sem estar no meio da confusão. Por quê? Porque eu sigo o príncipe da paz. Ali tem um grupinho que gosta de fazer fofoca, eu vou me apartar do mal. Fazer o bem. Falar mal, eu não falo mal, eu falo bem. Então, eu estou me apartando do mal. Né? A palavra do Senhor diz aqui no livro de Salmo 1,
não se assenta, bem-aventurado o homem que tem o Senhor nos seus caminhos, e que não assenta na roda dos escarnecedores. Eu tenho uma rodinha ali que não está falando de Jesus, está falando outra coisa. Opa, aqui não é meu lugar. Né? Então você se aparta do mal e segue a paz. Aí você vai alcançar santificação, né? Porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus. Se você não estiver na presença do Senhor, de jeito nenhum você vai ver a Deus. Porque o homem ele pode correr para todos os lados, né? E a palavra do Senhor diz assim no livro de 1 Pedro, no capítulo 5. Já estou terminando já, irmãos. Não quero ser cansativo, mas quero que os irmãos leiam a palavra do Senhor. Porque, irmão, pode chegar qualquer um e falar da palavra do Senhor, você não conhece. É aquilo que eu falei desde o começo para vocês. Vocês veem a aparência, né? Ah, você fala que é de Deus, eu vou acreditar que é de Deus, mas você não sabe, né? A procedência da pessoa, como ela anda, se realmente ela está falando a verdade aqui, ou só está falando palavras persuasivas, ou palavras que convençam, né? Palavras que vão encher o seu coração, te seduzir, essa é a palavra certa, te seduzir ali com palavras vãs, com palavras bonitas. E depois, quando você descobrir, a vida da pessoa não é nada daquilo. Aí vem a decepção. Porque o homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. Mas quando a gente lê a palavra, ninguém nos engana. A pessoa até pode querer passar uma coisa para você. Mas falou, opa, eu vou ver se está escrito na Bíblia. Se tiver, amém. Se não tiver, eu não sou obrigada a aceitar, porque não está escrito. Né? Então, essa é a bússola que nos conduz ao céu. É a resposta para todos os nossos problemas. Está aqui. Está aqui, na palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 5, de 1 Pedro, e o versículo 7. Ah, irmã, estou ansiosa, meu problema é difícil, só Deus sabe, e como que eu vou fazer? Eu tenho que ter paz para resolver esse problema, mas eu não estou conseguindo, estou muito ansiosa, estou atribulada, e agora? A palavra do Senhor diz assim, lançando, primeiro, humilhai-vos, pois, primeiro você tem que se humilhar perante Deus, né, nós. Para que o seu tempo, o tempo do Senhor, ele nos exalta. Lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por isso que o negócio é entre você e seu Deus hoje. Porque é ele que cuida de você, ele que cuida de mim. Né? O irmão não sabe o que eu passo na minha casa, não sabe o que eu tenho passado. Eu não sei o que você passa na sua casa, o seu problema, a sua dificuldade hoje, aonde você precisa de um auxílio do Senhor. Né? Mas o Senhor conhece, Ele sonda os corações. A palavra do Senhor diz que ela é como uma espada de 2 gumes, ela corta de um lado e do outro e penetra nas juntas e medulas e vai na divisa da alma e do espírito. O homem ele é composto por 3 elementos: corpo, alma e espírito. É por isso que Jesus falou que ele quer corpo, alma e espírito, né? Irrepreensíveis para o dia da sua glória, para que nós possamos herdar o céu. É corpo, alma e espírito, assim como é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então a palavra do Senhor ela vai até na junta, né? entre a alma e o espírito, e penetra nas juntas e medulas dos nossos ossos. E é apta para discernir os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração. Olha como é poderoso esse negócio. Então, irmãos, nós não estamos brincando de ser cristão, não. Nós não estamos aqui perdendo tempo, não. Nós queremos fazer a vontade do Senhor e queremos ter resposta do Senhor na nossa vida. E para isso o Senhor nos deu o quê? Nos deu uma receita. Né? E se você não seguir a receita que o médico passa para você, você vai ser curado da enfermidade? De jeito nenhum. Porque se você esquecer do horário do remédio, já não fez aquele efeito. Né? Aí você tem que voltar tudo de novo. Assim é a presença de Deus na nossa vida também. E se a gente não obedecer aquilo que o Senhor está falando conosco, do jeito que Ele está falando, do jeito que Ele está mostrando, eu não sei. Amém? Vai voltar para a última da fila, porque está 5 gente na fila da bênção, querendo a sua vez e tomando posse. Uns estão desperdiçando, né? Não estão valorizando. Mas aquele que não valoriza, quando se arrepende, ele tem que voltar para o final da fila. Igual passa tudo, né? Passa por todo o processo, então vai sofrer, vai pagar preço, vai ser atribulado, vai ser angustiado, vai ser moído como um vaso na mão do oleiro. Né? Para ser feito tudo de novo e ser feito um vaso novo, e um vaso mais precioso para ser usado e resistente, né? Para quando cair na primeira queda não quebrar de novo, né? E assim o Senhor faz com as nossas vidas também. Então é essa paz que eu vim falar para vocês. Mas eu não podia falar outra coisa, eu vim falar também. Mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Seguir a paz
paz com todos. É muito bom você viver em paz. Né? Tem pessoas que por pouca coisa fazem uma tempestade num copo d'água, às vezes por uma palavra, eu já vou matar, eu já vou fazer isso, já vou fazer aquilo, né? E se eu pudesse, eu já esganava aqui mesmo, né? Mas não é assim, é bom ter paz. É bom ter paz. Porque no momento de paz, você pensa antes de fazer de tomar qualquer atitude, você pensa. Agora, no momento da ansiedade, no momento do nervosismo, você fica cego, faz uma coisa errada e depois vem as consequências. Depois você vai pensando, você já fez. Aí as consequências vêm. E nós somos o quê? Obrigados a pagar por aquilo que nós fazemos. Né? E ainda, muitas das vezes, em silêncio e ali só Deus sabe, né? E começa a cantar igual a Rose Nascimento, né? Só você e Deus sabe o que tem chorado, quando você tem sido humilhado, né? Há momento que você sorri, mas só Deus sabe que o seu coração está chorando. Você ri para mostrar para as pessoas veem a aparência ali, poxa, o cara tá bom, tá bem, tá sorrindo. Mas quem são o seu coração, os seus pensamentos é o nosso Deus, que me criou e te conhece por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Né? Aqui eu estou sorrindo, mas Deus sabe se na minha casa eu estou sorrindo, se eu estou chorando. Em quatro paredes, o que eu passo, o que eu ando pensando, qual é o desejo do meu coração, qual é a situação da minha vida, só Deus sabe. Né? E que nós possamos refletir, né? E prosseguir em conhecer a palavra do Senhor, examinar a palavra do Senhor e prosseguir em conhecer, porque é ela a bússola que nos conduz à vida eterna e que também nos orienta em tudo na nossa vida. Não vamos deixar somente se conformar com vãs palavras humanas, palavras persuasivas. Às vezes você ouve fábulas, histórias, né? Às vezes não é nem um testemunho vivido pela pessoa, quanto um testemunho que a outra pessoa lá do outro lado do mundo viveu, né? É errado? Não, mas nós temos que sempre estar complementando com a palavra. A palavra, ela é a verdade. A verdade está aqui. Como já foi falado de Gênesis e Apocalipse. E toda ela é proveitosa, né? Ao começo pode parecer amargo feito fel, né? Mas quando a gente degusta, quando a gente ali medita e faz como a ovelha, né? Remói, né? Aquele capim, depois que a gente engole, a gente vai sentir que está doce como mel, porque é a resposta do Senhor para as nossas vidas. Amém? Não sei se era o que vocês queriam ouvir, né? Mas foi o que Deus colocou no meu coração e abre da minha boca também para falar para vocês. Que Deus abençoe todos que aqui estão e aqueles por quem vocês vierem interceder também. E que o príncipe da paz, Jesus Cristo nosso Senhor, esteja com vocês a cada minuto. E nunca faça algo sem pensar. Pensa antes de fazer, para depois você não se arrepender. Porque o amanhã pertence ao Senhor e está na mão do nosso Deus. Então pense. Sempre assim, Jesus, e agora tem que tomar uma decisão. Opa, lembra? 1 Pedro 5 e 7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, que é ele que cuida de vós. Não é homem, não é pai, não é mãe, não é irmão, não é amigo. É Deus. É o Senhor Jesus que cuida de nós. Porque muitas das vezes, em meio ao choro, em meio aos prantos, não temos pai, não temos mãe, não temos amigo, não temos ninguém perto da gente. Né? Quando a gente desaba a chorar e fala só com Deus e ali fala, Senhor, estou sendo sincero contigo, Senhor. E a minha vida está assim, assim, as lágrimas descem, quente no seu rosto, é só você e Deus sabe o que está passando. Então, por isso que ele falou, lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu cuido de você. Em meio ao deserto, em meio à tempestade, em meio ao mar, em meio ao vento, eu estou contigo, eu cuido de você. Não tire o foco de mim, diz o Senhor. Não se desvie o seu olhar para a direita nem para a esquerda, mas olha para Jesus, que é dele que vem o nosso socorro e é ele que cuida de nós em meio à angústia, ansiedade, às aflições da nossa vida, em meio ao problema que parece insolúvel para nós, mas para o nosso Deus nada é impossível. E quem está em Cristo, de maneira nenhuma fica frustrado, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa e nos fazer mais do que vencedor. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus e peço aos irmãos que intercedam por mim, pela minha família, em vossas orações, para que o Senhor nos dê, né, vitória. E também agora vem mais um herdeiro da bênção aí. Que Jesus me dá uma boa gestação, que a primeira não foi nada agradável, né? Mas que o Senhor me dê uma boa gestação agora, que seja mais calmo, que eu possa estar na presença do Senhor e fazendo a vontade do Senhor também. Para isso Ele me chamou, né? Às vezes a gente não quer, mas Deus sabe. Se você for escolhido, coloca na posição para Deus te usar. Deus possa abençoar ricamente a cada um de vocês.